Olá, queridos, sejam bem-vindos ao Entenda a Bíblia, sejam bem-vindos ao nosso canal. Quem foi Isaías? Nós estamos falando sobre Isaías e talvez uma curiosidade de todos nós é entender um pouquinho mais o personagem Isaías. Quem foi ele? Quando ele nasceu? Em que época ele viveu? O que ele passou? E como ele morreu? É sobre isso que nós vamos falar no Entenda a Bíblia de hoje. Como foi falado no vídeo anterior, Isaías viveu no período de 4 ou 5 reis. Viveu no período dos reis Uzias, Jotão, Acais, Ezequias e do filho de Ezequias, o rei Manassés. A parte que a gente lê, a parte que a gente conhece da vida de Isaías, talvez apenas os 4 primeiros reis sejam a época em que ele escreveu. Pelo menos ele se identifica assim. É normal os profetas se identificarem a sua época através do reinado dos seus reis. Dos reis de Israel e dos reis de Judá. Então eles identificam o período em que eles viveram dessa forma. Então Isaías identifica-se no período desses 4 primeiros reis citados, e que dá mais ou menos aproximadamente entre o ano 740 até o ano 700. Mas acreditando que ele se viveu um pouquinho mais e chegou no tempo de Manassés, então ele pode ter chegado até mais ou menos no ano 680 a.C. Isaías foi um profeta que viveu dentro da casa real, perante os reis, um profeta que tinha acesso aos reis, um profeta que talvez fosse nobre, de nobre nascimento, um profeta que conhecia muito a sua língua, a sua cultura e tinha uma linguagem muito erudita, um profeta que tinha muito conhecimento do hebraico. É muito pesada, se for ler o livro de Isaías no original, é uma linguagem pesada, não é uma linguagem mais do povo, mas é uma linguagem muito pesada, muito profunda. Então Isaías tem muito conhecimento e a linguagem dele é muito erudita. Isaías talvez tinha estudado muito, possivelmente Isaías era da tribo de Levi e talvez um futuro sacerdote. Não cumpriu o ofício de um sacerdote, por isso que a gente tem dúvidas se ele foi ou não um levita. Mas como ele viveu no reino do sul, no reino de Judá, se ele não foi um levita, ele era da tribo de Judá. Então, talvez por ser da tribo de Judá, talvez fosse até da família real. Talvez por isso tinha muito proximidade com os reis, ou seja, era ali próximo, um primo ou um sobrinho de algum daqueles reis que a gente citou, e talvez por isso ele tinha muito acesso e com certeza talvez fosse um conselheiro real por todo o conhecimento, por toda a sabedoria que ele tinha e por todo o estudo que ele tinha, talvez ele era um bom conselheiro real. E como profeta ele utilizou desse espaço que ele tinha ali no local, ali perto do trono, e poder expressar as suas profecias, o seu juízo sobre o povo de Deus e tudo mais. Isaías também viveu no período, ele profetizou no período em que a Síria destruiu o reino do norte, Israel. Foi o período que começou a diáspora dos israelitas, das 10 tribos perdidas de Israel. Então foi nesse período que a Síria entrou. E a Síria, ao entrar também em Israel, ela afrontou todo o reino do sul. Então a gente vai observar isso muito claramente nesse confronto ali que existiu entre o rei Ezequias e os reis assírios. Existiu esse confronto, esse período de confronto dentro do reinado, porque a Síria já tinha destruído o reino de Israel e ela destruía tudo. Ela era um reino conquistador, então destruiu tudo e muito odiado. Os judeus tinham muito medo e a gente vai ver tentativa de acordos com o Egito, tentativas de acordo com a Etiópia, e Isaías baixando decreto contra essas nações, dizendo: não confiem nesse povo, não confiem neles, confiem no Senhor. Então Deus, em primeiro lugar, ele não apenas protege o reino de Judá dos assírios, mas também como permite que os assírios destruam o Egito, destruam a Etiópia e mostra o povo de Deus: esses reinos são fracos, eles não têm condições de ajudar vocês, apenas eu tenho condições de ajudar vocês. Então mostra muito essa ideia do julgamento das nações e a proteção de Deus do reinado assírio, mas também fala um pouquinho da profecia do cativeiro babilônico que aconteceria aproximadamente 150 anos depois, e que Isaías diz assim: se vocês não se arrependerem, isso também vai chegar sobre vocês, mas não vai ser nesse tempo, não vai ser no tempo dos assírios, vai ser em outro tempo no reino, no tempo dos babilônios. Então vocês precisam se arrepender, precisam voltar para Deus, precisam cumprir os decretos de Deus, fazer a vontade de Deus, para que isso não venha acontecer com vocês a mesma coisa que aconteceu com as 10 tribos do reino do norte. Então Isaías vai viver nessa época, vai viver nesse período. A sua ideia é trazer
uma palavra de juízo, uma palavra de julgamento, uma palavra dura, uma palavra de disciplina, mas também uma palavra de esperança, porque fala muito do Messias, mas é uma palavra para trazer arrependimento para o povo. Então essa era a grande função dos profetas. Isaías tem uma outra grande curiosidade: Isaías andou por 3 anos nu, para demonstrar que Deus se sentia assim diante do povo, né? Que Deus se sentia alguém que estava sendo humilhado pelo povo por causa de todo o seu amor pelo povo, e o povo não correspondia, seguia outros deuses, adorava outros deuses, acreditava em outras nações como protetoras. Então Isaías andou por 3 anos nu, de uma forma de mostrar ao povo como ele se sentia diante do povo, para que as profecias de Isaías fossem ditas. Então Isaías andou 3 anos, e depois de 3 anos é que ele profetizou algumas palavras de julgamento e de juízo sobre o povo. Primeiro Deus mostrou o seu coração, mostrou o que ele se sentia diante do povo, e depois ele deu as suas palavras para Isaías falar para o povo. Então a gente vê profetas novos hoje querendo ser bam e não querendo passar o sofrimento de pregar as profecias, né? Os profetas hoje querem andar de carrões, helicóptero e tudo mais, e não querem nada passar pelas mesmas coisas que os profetas do Antigo Testamento passavam, né? São mais parecidos com Balaão do que são parecidos com Isaías, por exemplo. Antes que eu me esqueça, eu falei que ia falar da morte de Isaías. Você lê lá no livro de Hebreus, capítulo de número 11, que alguém foi cerrado ao meio. Você não leu isso, mas você não identifica na Bíblia em nenhuma parte alguém que tinha sido cerrado ao meio. Sim, pela tradição judaica, os historiadores judaicos acreditam que foi Isaías que foi cerrado ao meio. Eles acreditavam nisso. Por isso que o autor de Hebreus escreve que alguém foi cerrado ao meio. E essa pessoa que foi cerrada ao meio, segundo os historiadores judaicos, segundo a tradição judaica, foi Isaías pelo rei Manassés. O rei Ezequias, o pai de Manassés, foi um rei muito bom. Mas o Manassés foi o pior de todos os reis da história de Judá. Esse homem era o mais idólatra de todos, era o cara que fazia mais confusão, era um homem que entregava os filhos dos judeus para serem sacrificados a Moloque. Então ele era um rei, pensa num cara ruim, era ele. E ele não gostava de Isaías, com certeza, porque Isaías tinha uma palavra dura, uma palavra de juízo, uma palavra de julgamento. Nós vamos falar no próximo vídeo sobre isso. Então Manassés manda colocar Isaías diante de um tronco e serrar o tronco ao meio. Isaías foi cerrado ao meio. E essa foi o fim de Isaías, e fala um pouquinho do sofrimento de Isaías, que nós estávamos falando sobre isso, né? Isaías é totalmente diferente dos profetas de hoje. Então, mais um pouquinho de curiosidade para você, não está na sua Bíblia, é uma tradição, é uma história, e serve também de alguma forma para que a gente entender que sofrer com Cristo vale a pena, e tudo que Isaías fez serve para nós como revelação de Deus, da parte de Deus, para as nossas vidas e para o nosso cristianismo até os dias de hoje. Enfim, era sobre isso. Eu espero ter contribuído um pouquinho com a história de Isaías, para você também ser edificado e de alguma forma você entender melhor tudo que você lê ali ao ler Isaías, e que Deus te abençoe. No próximo vídeo nós vamos falar, como já foi anunciado aqui, nós vamos falar sobre o Isaías que trazia essa mensagem de juízo e de julgamento da parte de Deus para com o povo. Grande abraço e até lá.